Quero saudar os irmãos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvamos a Deus, estamos aqui cultuando e bendizendo ao nome do Senhor. Eu peço aos amados para abrir em Josué 24. Eu vou usar esse versículo como base, mas não será uma mensagem totalmente expositiva, mas temático expositivo. Então a gente vai ver outros textos da Bíblia para complementar aquilo que vamos refletir nessa noite, e conversarmos aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração. Vamos ler o versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15, versículo 14 e 15, amém? Diz assim: Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade, pondo de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, aos quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Então eu fiquei na responsabilidade de trazer uma palavra, para a família, no seguinte tema: a família que serve. E dentro desse tema, um subtema: a família e a igreja e o papel da comunidade na restauração do lar. E dentro dessa perspectiva, eu quero refletir aqui, dentro dessa temática. Eu não pretendo estender, na verdade, aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. E eu começo refletindo com os queridos irmãos que servir é uma característica muito peculiar no mundo atual. Eu quero falar sobre serviço. E por que eu fiz essa afirmação? Porque o mundo em que nós vivemos hoje, ele é muito egoísta, ele é muito individualista, ele é superficial em construir relações e ter conexão uns com os outros. E a igreja precisa de conexão, a família precisa de conexão. Servir é uma característica da família. E eu pego uma frase, eu vi recentemente essa frase de Jonas Madureira, eu achei interessante. E ele disse o seguinte: olha, nossa igreja, ela precisa de poetas, ela precisa de literatos, ela precisa de engenheiros, porque o serviço da igreja não é apenas para os pastores, para os líderes, mas para todos nós que fomos chamados para servirmos, principalmente dentro da nossa casa. Então a nossa igreja, ela precisa de arquitetos, de engenheiros, de contadores, de professores, porque a nossa igreja, ela carece e precisa e carece de beleza. E nós trocamos a beleza por argumentos às vezes tão frios, tão calculistas, porque a gente esqueceu de que pessoas não são apenas conquistadas pela lógica, elas também são conquistadas pela beleza. Elas são atraídas por aquilo que é belo, justo e verdadeiro. Ou seja, hoje nós vivemos numa época em que as pessoas limitam o alcance do Evangelho e esquecem de que ela abrange todas as áreas da nossa vida. E nós somos chamados para glorificar a Deus com nossas vocações, com nossas profissões e com os nossos talentos. Então, dentro dessa perspectiva, por isso que eu afirmei que servir é uma característica peculiar. Porque nós vivemos num mundo muito egoísta, muito individualista, muito superficial em construir relações e ter conexão uns com os outros. Então, hoje em dia, servir pode ser estranho, pode soar como estranho, já que a sociedade ela está sempre em competição umas com as outras. E a gente entende que egoísmo, ele começa
no nascimento. Eu não sei porquê, mas eu creio que foi o Espírito Santo que me conduziu a tratar sobre serviço e de egoísmo. Porque nós não podemos servir sendo egoístas, precisamos ser altruístas. E o Senhor me levou a essas duas palavras, serviço e egoísmo. E egoísmo começa no nascimento. Uma criança, por exemplo, quando ela sai do ventre, ela sai com a natureza egoísta. E eu tenho certeza de que as primeiras palavras que vão ser ditas pela boca da maioria dos bebês, após as palavras mamãe e papai, é dizer, meu. É meu, é meu, é meu. Quem já ouviu isso? Você que é pai e mãe. Eu estou na fase dessa com Júlia. É meu, é meu. E aí você tem uma criança exigente, você vê uma criança com aquelas mãos miúdas, agarra o brinquedo de outra criança e também grita, é meu. Então isso é uma característica de um coração egoísta, né? Pecaminoso, nosso coração. Eles são fofos, né? Mas a quem a gente está tentando enganar? O ego, ele afirma seu desejo de reinar desde o berço. Desde o berço, nós somos, o pecado, ele está entrincheirado na nossa personalidade de tal forma, desde o início, que nós precisamos ser remidos de nossos egos originais. Nosso ego está tão dentro de nós, dentro da nossa personalidade, passamos essa fase de criança e seguimos ela até a vida da escola e depois até o altar do matrimônio, e nossa bússola continua a apontar na direção do meu, é eu. Né? E eu tenho, por exemplo, visto, eu acredito que vocês já viram também, membros de famílias brigarem ao lado do caixão do pai ou da mãe, falecidos, antes mesmo deles morrerem. Simplesmente por dizer que é meu, eu tenho direito, é meu. E eu preciso concordar com uma frase de A.W. Tozer, que ele diz o seguinte, que o ego é uma das plantas mais difíceis de arrancar do jardim da vida. E nenhum esforço humano consegue destruí-lo completamente. Justamente quando nós pensamos que ele morreu, ele reaparece firme, forte, como sempre, perturbando nossa paz e estragando os frutos da nossa vida. Então o ego, ele está entrincheirado na nossa personalidade. Nós nascemos, casamos, vamos para o matrimônio, mas aquele egoísmo está ainda aí dentro de nós. E eu preciso afirmar nessa noite que só existe uma forma de nós quebrarmos o egoísmo, é a cruz de Cristo. Só existe uma forma de nós apontarmos e deixarmos de sermos egoístas, é olharmos para a cruz de Cristo e vermos o que Cristo fez por nós. Lembra do que Jesus disse no início do seu ministério? Ele diz o seguinte, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E ele disse também, após alimentar 5.000 pessoas, ele disse o seguinte, olha, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Percebe como a atitude de Jesus, ela contradiz a prática moderna? Nós estamos vivendo numa época de hedonismo, em que as pessoas buscam o seu prazer, o bem-estar próprio, uma época de egoísmo, que apenas busca o meu interesse. E hoje nós vemos famílias que vivem como ilhas isoladas, vivendo isoladas, focadas apenas em seu próprio bem-estar, mas o isolamento ele gera egoísmo. Quando eu me isolo, eu não estou preocupado com o que os outros estão sofrendo. Quando a família se isola, ela não tem a visão de que fora do seu mundo, do seu clube privado, existem outras pessoas que não têm as mesmas condições que você talvez tenha. E o egoísmo, famílias isoladas, nos leva a um distanciamento daquilo que de fato Deus quer para nós. Quando nós nos isolamos, e eu entendo, eu estou vendo isso agora na disciplina do seminário de Teologia de Missões do Antigo Testamento, e a Torre de Babel foi um exemplo muito claro disso. A Torre de Babel, eles se juntaram e eles disseram o seguinte, olha, que o nosso nome se torne célebre, nós queremos ser grandes, eu quero que os povos venham até nós. Mas, na verdade, o propósito de Deus sempre foi espalhar
O propósito de Deus foi sempre que as pessoas se dispersassem, saíssem de suas casas e fossem para outros lugares pregando o Evangelho. E foi isso que Jesus fez, que Deus fez. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. Houve confusão de línguas e as nações e os povos se espalharam. O propósito de Deus não foi que a gente ficasse sempre dentro do nosso mundo, mas que a gente espalhasse a mensagem do Evangelho para outras nações. A sua casa foi chamada para compartilhar desse Evangelho para outras pessoas. Na visão bíblica, o seu lar não é um clube privado, mas é uma embaixada do reino de Deus. Você não pode fazer da sua casa um clube privado onde você apenas os seus membros têm acesso, mas que a sua casa reflita de fato o que Cristo tem e quer para a sua família. Ela precisa ser uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. A palavra casa, né? A palavra casa, ela deriva de uma palavra no grego que tem a mesma definição de economia. Oikonomos. Oikonomos quer dizer administrador. Ou seja, que Deus nos confiou muitas coisas. E eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Deus confiou nas nossas mãos, como casas, família que serve. Nós somos uma embaixada de Cristo e nós precisamos ser fiéis à mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 4 e 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim: portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A palavra administradores, no grego, significa oikonomos. Ou seja, servos, governar, administrar, servir. Abra agora em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Você vai ver a mesma palavra tratando sobre serviço. Deus chamou a sua casa para o serviço como embaixada do reino de Deus aqui na terra. 1 Pedro 4 e 10. Amém? Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir a quem? Aos outros, não é a mim, administrando fielmente a graça de Deus nas múltiplas formas. A palavra administrando aqui tem o mesmo significado, oikonomos. Ou seja, o que Pedro e Paulo estão dizendo é que nós, como mordomos de Cristo, devemos administrar fielmente a graça dele nas suas múltiplas formas. Então, a palavra oikonomos, ela traz a ideia de serviço, de administração dos dons, ser um bom governante, ser mordomos do que Deus nos confiou em nossas mãos. Portanto, o propósito dessa mensagem é que uma família verdadeiramente restaurada por Deus, ela não retém a bênção, ela transborda as suas bênçãos em serviço comunitário para os outros. Eu não posso ficar no meu clube privado. Eu tenho que externar o que Deus está fazendo na minha casa. A minha casa, a minha família é uma embaixada de Cristo aqui na terra e eu preciso ser um embaixador dele, servir com fidelidade. Se nós lermos 1 Coríntios, que nós lemos aí, 1 Coríntios 4, vai dizer que o que requer dos administradores é o quê? Ser fiel. Que nós sejamos achados fiéis. Então a pergunta que essa mensagem nos propõe é a seguinte: nós temos exercido os dons, minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos a serviço do reino de Deus? Sua casa não é um clube privado. A partir do momento que você recebe a Cristo, você tem a responsabilidade de levar a mensagem de Cristo para outras famílias. Eu não posso fazer como aquele povo lá na Torre de Babel e dizer que o meu nome se torne célebre, que os povos venham até mim. De fato, o que Cristo fez?
os dispersa. Vai para todas as nações. O mesmo acontece lá em Atos 2. O povo queria ficar ali, em Jerusalém, Samaria. Aí o Senhor faz o quê? Perseguição. Dispersa o povo sobre as nações. Porque Deus, o propósito de Deus sempre foi que o evangelho chegasse a todas as criaturas. A sua casa não é um clube privado. É uma embaixada de Cristo que propaga o evangelho para todas as famílias. Essa pergunta você precisa responder ao final dessa mensagem. E esse é o desafio que o Senhor nos faz. Minha casa tem sido uma embaixada de Cristo? A minha casa tem servido ao Senhor? E eu quero discorrer sobre esse assunto, entendendo que onde a família se fortalece, a igreja ela vai crescer, e onde a igreja serve, a família ela vai florescer. E eu quero fazer isso sobre 3 perspectivas, sobre casa ou administração. Primeiro, olhando para o homem como líder do serviço ou líder da casa. O homem como líder do serviço ou líder da casa. O mesmo texto de Josué 24:15, ele diz o seguinte, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era o quê? Era o quê? Líder. Depois da morte de Moisés, Josué ficou como responsável de conduzir o povo. Então ele era líder. E o contexto mostra que quando o Senhor havia dado um repouso para todo Israel, de todos os seus inimigos, se você ler o capítulo 24, desde o início, vai ver que Josué já era velho, já era cometido em idade, e convocou todo Israel, os anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e os fez lembrar de quanto o Senhor havia feito, de como o Senhor havia derrotado as nações inimigas vizinhas. A responsabilidade de chamar a família é do homem. A responsabilidade de convocar a esposa, de convocar os filhos, de convocar aqueles que estão ao redor, é do homem. O homem como líder do serviço. E Josué chama todas as tribos de Israel e faz um pacto com eles. Em Siquém, ele diz o seguinte, olha, veja o que Deus fez. Os nossos pais, eles serviram a outros deuses. E ele comenta no versículo 2... E ele comenta que o Senhor havia tomado Abraão, o guiou, o multiplicou a sua semente, e veio Isaac, de Isaac veio a Jacó, de Jacó veio Esaú, e depois ele relata que o Senhor envia Moisés, Arão, que os tira da terra do Egito, e relata uma série de coisas que o Senhor havia feito através desses homens. E como líder do povo, Josué faz uma pergunta, na verdade uma afirmação. Ele diz o seguinte, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito e servi ao Senhor. Então agora estou falando aos homens. E depois de a gente ouvir as palestras de ontem, eu fiquei meio assim, eu disse, Senhor, o que eu vou falar amanhã? Mas é o homem é o líder, é quem conduz a casa ao serviço de Deus. Foi Josué quem chamou o povo. Foi Josué que chama o povo, que convoca os anciãos. Foi Josué que convocou os oficiais. Diz o seguinte, olha, os nossos pais serviram a outros deuses, mas agora a decisão cabe a nós. A quem vocês vão servir? Nós, porém, serviremos ao Senhor. Os filhos tomarão exemplos dos seus pais. E os pais gostam, ou na verdade, vir à casa de Deus é uma alegria, os filhos vão ver isso. Eles vão fazer a mesma coisa. Entretanto, se os pais não demonstram nenhum interesse quanto a vir à casa de Deus, em obedecer, os filhos vão observar também o proceder dos pais e vão dizer o seguinte, por que eu vou servir se os meus pais não servem? Por que eu vou para a igreja se os meus pais também não têm compromisso? Então Josué ele faz algumas ressalvas importantes e ele diz o seguinte, olha, temam ao Senhor e o sirvam com sinceridade e em verdade. E servir com sinceridade requer do homem
compromisso com Deus e, acima de tudo, que ele conduza a sua família pelo caminho correto e por aquilo que de fato tem valor eterno. Josué, ele não diz o seguinte: olha, minha casa vai me servir. Não, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade é do homem. É do homem de conduzir a casa. E Josué assume a responsabilidade de guiar os seus pelo exemplo. De guiar os seus pelo exemplo. Irmãos, diversas vezes eu ia para a igreja, os meus pais são crentes, ia com raiva. Quem disse que eu gostava de ir para a igreja? Às vezes eu ia forçado. Mas os meus pais sempre me conduziam à igreja. Deixa eu perguntar a você que é pai. Você faz a vontade da sua filha ou a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus, que é para dizer, conduzir os seus filhos e criar eles no caminho do Senhor, ou você faz simplesmente o que os seus filhos querem? Josué liderou sua casa, na verdade o povo, eu estou tomando como exemplo, e ele assumiu a responsabilidade de guiar os seus pelo exemplo, porque liderar no reino é sinônimo de servir. Liderar no reino é sinônimo de servir. Então, homem, onde você tem gastado suas energias? O homem deve direcionar a energia e os recursos da casa para causas eternas. Ele lidera tirando a família da zona de conforto para socorrer aos necessitados e a causa do reino. Eu te pergunto, onde você tem gastado sua força, sua energia, seus recursos, seu tempo? Perceba que eu não estou afirmando que o homem deve deixar de trabalhar. Não, não é isso. O trabalho, o conquistar, lazer, são coisas boas em si mesmo. Entretanto, o que estou afirmando é: onde está o coração da sua casa? Onde está o coração da sua casa? Está mais nos lazeres? Está mais em conquistar coisas? Na verdade, o que Josué nos chama a atenção é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho uma decisão a tomar e a minha casa vai servir ao Senhor. O maior líder do mundo, ele não liderou de cima, mas ele liderou de baixo, servindo aos outros. Então nós, como homem, eu estou me direcionando aos homens, depois eu vou me direcionar às mulheres e depois aos filhos. Ele liderou de cima. Onde você tem gastado suas energias? O líder, o homem, ele confronta, ele não apenas conduz a casa no serviço de Deus, ele também confronta se nós estamos temendo ao Senhor ou não. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia vai dizer ainda que Deus revela os seus segredos a quem? Aqueles que o temem. Você quer ter segredo com Deus? Então passe a temê-lo. Homem, de que forma você tem conduzido sua família? De que forma tem conduzido a vida espiritual do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos? Porque essa responsabilidade de conduzir o povo, por exemplo, lá em Josué, era de Josué. E essa responsabilidade é sua, é minha. Deus, ele não vai perguntar se você tem muitos carros na garagem, se você tem um grande patrimônio, muitas casas, muitos apartamentos, você tem uma grande herança. Deus não está interessado nisso. Deus vai perguntar se você foi fiel. O que requer dos administradores é fidelidade. E pense numa coisa que Deus vai cobrar, é a herança. E a herança, eu estou falando de herança material. É filhos. De que forma você tem conduzido seus filhos? Deus vai cobrar. Os filhos são dele. A herança do Senhor. E essa responsabilidade é nossa, como homens. Ele não perguntará se você tem uma grande empresa.
Ele não perguntará se você conseguiu formar os seus filhos numa grande e excelente faculdade, seja uma melhor faculdade do Brasil ou dos Estados Unidos, sei lá. Deus não está interessado nisso. Olha, não estou dizendo que seus filhos não devem estudar e preparar, não. Eu estou dizendo e reafirmando que o propósito de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é o louvor da sua glória. De que forma a minha casa, como homem, eu tenho conduzido ela para o serviço do reino de Deus. Ele nos perguntará, o que requer dos administradores é fidelidade. Você está sendo fiel ao que Deus confiou nas suas mãos? Fidelidade é uma questão de caráter. Porque Deus, ele recompensa caráter e não talento. Deus não está interessado se você é formado e é um bom administrador de empresas. Você, de repente, pode ser um grande administrador de empresa, mas a sua casa está em ruínas. Você pode ter uma grande e excelente empresa, mas o essencial da sua casa está em ruínas. Pode estar em ruínas. Fidelidade, ela tem suas recompensas. E, na verdade, a única coisa que Deus recompensa é fidelidade. Porque fidelidade é a essência de quem Deus é. Veja bem, Deus, ele nos confiou muito, independentemente de quem somos, e nós precisamos garantir um lucro máximo sobre o investimento de Deus. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor nos fez investimento em nós, nos confiou muitos talentos. E eu, como administrador, eu preciso dar o lucro máximo sobre o investimento de Deus. Isso inclui as minhas habilidades, isso inclui o meu lar, isso inclui o meu casamento, isso inclui a minha família, minha profissão, meu ministério, o ambiente onde eu estou. Ele nos deu talentos, Ele nos deu recursos, Ele nos deu motivações e habilidades, mas só podemos crescer e multiplicar o investimento que Ele fez em nós, se nós formos fiéis. Não dá para você conseguir um lucro máximo sobre um investimento se você não for fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos. Homens, então lidere sua casa para o serviço do reino. E que nós possamos ouvir do Senhor no final dizendo o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Deus requer de nós é fidelidade. O líder espiritual, como homem, ele não pergunta sobre coisas efêmeras da vida. E lógico que eu não estou dizendo que essas coisas são essenciais, a gente precisa ter lazer com a família, ter o seu próprio patrimônio. Não estou afirmando isso, eu estou afirmando de onde está o coração da sua casa. Sua casa não é um clube privado. A partir do momento que você aceita Cristo, eu vou repetir isso, nós temos a responsabilidade de levar a mensagem de Cristo. Como minha casa pode abençoar outras pessoas? Como nós podemos servir juntos? Como nós podemos usar os nossos recursos para o reino de Deus? Essas são as perguntas que o homem, o líder da casa, precisa fazer. Como minha família? Como usar os talentos que Deus nos deu para o serviço do reino de Deus? Entretanto, há outro aspecto desse oikônomos, dessa administração, dessa casa que serve, que é a mulher. A mulher como conectora de vida. Por favor, abra aí em Provérbios 31 e 20. E fala da mulher virtuosa. Provérbios 31, 20. Na minha tradução, na tradução da Bíblia que eu tenho, diz assim: ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Olha a característica dessa mulher. Mulher conectora de vida. E nós sabemos que a mulher, ela possui uma capacidade extraordinária de gerar conexões, de ser acolhedora, de integrar outras.
A mulher, ela ajuda a casa a não se tornar isolada. É uma casa fria, egoísta. E diferentemente dos discursos que a gente ouve hoje no mundo atual de empoderamento feminino, tão difundido em nossos dias, colocando um grande peso sobre a mulher, né, para a mulher ser a protagonista da sua própria história, de usar todas as suas habilidades para ser tudo o que for necessário, o famoso texto de Provérbios, ele mostra um contraponto totalmente diferente. Ele diz que a mulher conectora, ela testifica o propósito da sua vida. A mulher virtuosa, ela testifica o propósito da sua vida, e sua vida não é a sua satisfação pessoal. Não é a satisfação ou lucro pessoal, mas é o serviço fiel àqueles que o Senhor confiou aos seus cuidados. Eu estou falando de serviço aqui o tempo todo, irmãos. O serviço que o Deus confiou às suas mãos, aquelas pessoas que estão ao seu redor, esse é o propósito dela. E frequentemente esse texto aqui de Provérbios 31 é apresentado como um checklist de virtudes impossíveis de uma mulher alcançar. Ela serve aos pobres e ela nunca está cansada, ela se levanta cedo, dorme tarde, faz negócios, cuida dos filhos, costura, planta vinhas, serve aos pobres e nunca está cansada. Parece que é uma mulher perfeita, né? Mas não é bem isso. E muitos colocam um peso sobre esse texto, sobre as mulheres, e não como alívio. Mas esse texto aqui de Provérbios 31 não foi escrito para condenar a mulher. Ela foi escrito para revelar o valor que Deus enxerga na mulher. Ela é competente, ela é conectora, e ela faz todas essas coisas. Ela não faz com que a casa se torne fria, egoísta, isolada. Ela consegue fazer isso porque ela gera conexões. Então a pergunta que abre o texto lá de Provérbios 31 é: mulher virtuosa, quem achará? Não é uma acusação, mas é uma declaração de preciosidade. Porque é difícil de achar. É como perguntar se encontra, onde é que vou encontrar um diamante ou um rubi? A raridade não é uma crítica, é um elogio. E diferente dos discursos de hoje de empoderamento feminino, a Bíblia ela mostra totalmente diferente. A mulher que testifica o propósito que Deus colocou em suas mãos. Aquela que conecta as pessoas, que gera conexões, aquela que cuida daqueles que estão ao seu redor, um serviço fiel. É uma mulher que tem o temor e a beleza de Cristo. Ela gera, mostra para a sociedade que a beleza dela não está, como diz Pedro, no frisar dos seus cabelos, mas está no interior dela. Ela tem o temor de Cristo, ela tem a beleza de Cristo. Mas hoje o que se vê é que muitas referências de mulher são mulheres depravadas. E se nós olharmos para as Escrituras, nós temos exemplos de mulheres que têm o temor e a beleza de Cristo. Por isso eu te pergunto, mulher, sua beleza, ela aponta para Cristo ou para o seu ego? Em resumo, a esposa como conectora e que faz parte desse oikos, casa, ela é uma mulher, é uma esposa virtuosa. E para ainda as que não são casadas, as solteiras aprendem com as mais velhas. Ela é empreendedora, é administradora ativa, é forte, é caridosa, é competente, é habilidosa, ela é altruísta, provedora da família e faz importantes contribuições para a sociedade. E ela habilita seu sábio marido a governar a terra com justiça e com equidade. Veja o papel que Deus colocou a mulher. Onde foi? Foi em cima, por cima do homem? De onde foi que Deus formou a mulher? Do lado, né? Na costela. Então, o Senhor criou ela para auxiliar o homem na missão que Deus colocou em suas mãos. Por isso que eu comecei com o homem.
porque o homem é o líder da casa. Há uma frase, eu não sei de quem é, mas diz o seguinte, que por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E eu continuo dizendo que por trás de uma grande mulher, existe a beleza de Cristo nela. Ela só é uma grande mulher porque tem Cristo nela. Tudo que existe de belo, de bom na mulher ou no homem, vem de Cristo. Então os faz tornar uma casa como uma administração, uma embaixada do reino de Deus sobre esta terra. Eu te pergunto, mulher, a sua beleza aponta para Cristo ou para o seu ego? A quem você está servindo? Essa mulher é aquela mulher de Mateus 9, 20, que vinha padecendo de uma hemorragia e que sabia que o Senhor era a resposta aos seus problemas. E ela se esforça para passar pelos discípulos que eram míopes, que eram superprotetores. Essa mulher é como Lídia, a empreendedora que ouviu a mensagem e que revolucionou sua vida, sua família, da sua casa. Ela é como Débora, que se levantou para lutar pela glória de Deus, do Deus de Israel. Ela é como Raabe, ou a mulher do poço, a mulher samaritana, cujas vidas sinalizam a graça transformadora e o perdão de Deus. Ela é como Febe. Você já ouviu falar de Febe? Vocês já ouviram falar de Febe? Na Bíblia? Romanos 16, 1. Ela é como Febe, a diaconisa, patrocinadora da igreja, que contava com a confiança do apóstolo Paulo. E essas mulheres eram fortes, virtuosas, e embora estejam mortas, suas vidas continuam a falar conosco. Geralmente nós olhamos para as grandes mulheres da Bíblia. Esther, Débora, Ruth, e tem grandes lições. Mas por quê? Porque elas fizeram grandes coisas. Por isso que eu perguntei, vocês conhecem a história de Febe? Você sabe quem é Febe? Mulheres. Já ouviram falar de Febe? Abra aí em Romanos 16, 1 e 2. E há uma característica muito peculiar dessa mulher. Paulo ele não dá muitos indícios da sua história. Mas ele diz algo muito que eu quero ressaltar nessa noite. Romanos 16, 1 e 2, ele diz o seguinte: recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vos necessitar. Porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Notaram alguma palavra diferente aí, que eu venho falando desde o início? Ela é serva. Irmãos, Deus está à procura de verdadeiros servos. É servos que Ele está à procura. E é esse serviço que desemboca na nossa casa, e essa mulher talvez a gente não damos o valor que ela tenha dado, mas o apóstolo Paulo deu o devido valor a ela. Sabe por quê? Por que a gente escuta grandes pregações sobre Esther, sobre Ruth, sobre Débora? Porque elas fizeram grandes coisas. Porque nós estamos interessados muitas vezes em, e aí também para os homens, muitas pregações sobre Davi, derrubou o gigante. Porque nós estamos interessados em ser grandes e que as pessoas possam olhar para nós e nos aplaudir. Mas ela tinha uma característica muito peculiar. Ela era serva. Ela servia, e é uma coisa que Deus se agrada. Uma coisa que Deus se agrada é servir. A mulher sábia, ela edifica o lar, abrindo as portas para a comunidade. Ela combate o vírus do isolamento familiar. Ela cria pontes e relacionamentos saudáveis. Ela integra a família nos ministérios da igreja. Ela transforma a mesa de jantar no lugar de acolhimento, de cura, de comunhão para os que são de fora. Então eu te pergunto, mulher, como você tem servido ao Senhor? Será que vocês têm sido como Febe?
ajudadora de muitos ou não? Será que eu venho buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Eu tenho tentado buscar agradar meu ego ou a Deus? Deixa eu te dizer, sua beleza está em Cristo. A beleza da mulher, diferente dos discursos de hoje, do empoderamento, está em Cristo, e não no que ela pode realizar, ou no que ela pode ser grande, ou até vezes, como dizem as feministas, ser maior do que o homem. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em ecoar a beleza do Evangelho através de homens e mulheres que servem fielmente a Ele. O que requer dos administradores é sermos fiéis. É fidelidade, irmãos. É fidelidade. Deus vai perguntar a cada um de nós se nós formos fiéis. Sermos fiéis. A terceira característica diz respeito aos filhos. Estou falando de casa, de econômicos. Abram comigo 1 Pedro 4, 10 e 11, eu acho que a gente já leu. Os filhos, se o homem é o líder do serviço, se a mulher é a conectora de vida, então os filhos são os voluntários do amanhã. Então veja bem, eu estou falando de serviço. De serviço e de quebrar o ego que existe dentro de nós. O ego do homem é querer ser grande, forte, discursos machistas, mas o homem que Deus o chamou é totalmente diferente do homem que a sociedade hoje está dizendo. O discurso de hoje das mulheres é serem grandes, mas a beleza da mulher, ela está em Cristo. E os filhos? Aí 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: olha, cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Para quê? Para servir a quem? A mim mesmo? Aos outros. Vamos ler aqui. Servir uns aos outros. A minha tradução é diferente. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se você fala, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Os filhos são os voluntários do amanhã. Paulo vai dizer a Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade. Então, filhos, e aqui todo mundo é filho, né? De que forma eu tenho exercido esse dom? Estou falando de serviço. E eu me pergunto com que frequência os cristãos usam o seu dom espiritual, né? Pensam a respeito do seu dom espiritual. E alguns pensam sobre dons espirituais como uma plataforma de expressão da igreja local. Eu tenho o meu dom e eu quero me promover. Eu sei cantar bem, então eu quero me promover. E não é nada disso que Pedro está falando. E é claro que nenhum cristão admitiria isso, mas com frequência nós usamos nossos dons espirituais para justificar o egoísmo e o individualismo. Para ficarmos nas nossas casas e nos consideramos melhores do que outros. Eu sei fazer melhor do que fulano de tal. Aí Paulo vai dizer em Romanos 12, 3, ninguém considere os outros superiores a si mesmos. Então, por vez ou outra, nós gostamos, por exemplo, de ver nosso nome lá. Olha aí como eu sou bom, rapaz. Olha como eu sou bom. Eu sei fazer as coisas. E o egoísmo vai tomando de conta. E ao invés de eu servir a minha igreja para o fortalecimento de outros, na verdade eu estou usando os meus dons como plataforma de expressão para o meu ministério.
Alguns chegam a dizer, eu tenho o dom do ensino, então eu preciso pregar. Eu sei melhor pregar do que aquele outro. Eu tenho um dom do evangelismo, então eu preciso liderar um trabalho evangelístico. Se eu não estiver liderando, então eu não vou para o evangelismo. Se eu não for pregar, então eu não vou para o culto. Se eu não for cantar, então eu não vou para o culto. Eu tenho um dom de discipular mulheres, então eu preciso iniciar um ministério de mulheres. Eu tenho uma facilidade com crianças, então eu preciso liderar o ministério infantil. É como se as pessoas precisassem ter alguma coisa para fazer. Mas você não precisa ter alguma coisa, alguma plataforma, você precisa servir. A igreja precisa servir, se entregar. Eu não preciso ter um cargo na igreja para servir, eu preciso servir a Cristo fielmente. Porque o que Deus requer de nós e vai requerer de nós é fidelidade. Ele vai dizer muito bem, servo bom e fiel. Ele não está interessado se você tem ministério infantil, de mulheres, de homens, de teleios, de mulher. Ele quer saber se você está sendo fiel ou não. Está fazendo com zelo e com fidelidade. Não me entenda mal o que eu estou querendo dizer. Que as igrejas, é lógico e é claro que elas se beneficiam quando você tem pessoas talentosas liderando esses ministérios. Mas o problema não são as plataformas ou os ministérios. O problema é quando nós começamos a nos considerar melhores do que realmente somos. E aí eu olho para o outro irmão, eu olho para ele e diz, esse irmão aí não está fazendo certo não, você fazer melhor do que ele. E aí, a recomendação de Paulo em Romanos 12:3 diz o seguinte, considere os outros superiores a si mesmos. Quando eu faço isso, lembra do que eu falei no início? O ego está entrincheirado na nossa personalidade, desde o início. E só existe um meio da gente fazer morrer o ego para nós servirmos com altruísmo. É olharmos para a cruz de Cristo. Eu não posso servir se eu não olhar para a cruz. Porque foi na cruz que os meus pecados foram lá, jogados, lançados. Eu não tenho como olhar para o que Cristo fez por mim na cruz e dizer, Senhor, eu estou disponível para te servir. Não como uma plataforma, não como usar os meus dons para me promover, não, nada disso, mas usar os meus dons para a glória de Deus, como disse Pedro aqui, para a edificação de outros, para que outros se fortaleçam. Então eu não posso pensar em termos de dons espirituais como veículos para a minha realização pessoal e a minha exaltação. Preste atenção, os seus dons não são sobre você, é sobre Cristo. Os dons, aquilo que Deus lhe confiou nas suas mãos é sobre Cristo. Não é sobre mim nem sobre você. Eu só faço isso porque Cristo está em mim. Você só canta, você só louva porque Cristo o capacitou. Você só prega porque Cristo te dá capacidade para isso, mas não é para realização pessoal. Você vai para o ministério de evangelismo, é porque Cristo o convocou para essa tarefa. Mas não deve ser para minha realização pessoal. Os filhos, como voluntários do amanhã, precisam servir com fidelidade. Simplificando, e eu quero já encerrar. Os dons espirituais, eles são dados aos cristãos, para que os cristãos possam servir a igreja. Eu falei de homem, de mulher e de filhos. E dentro desse pacote, a casa, ela precisa servir a edificação de outros. Os dons espirituais não servem para proporcionar um senso da minha própria realização pessoal. Veja do que Paulo disse a Timóteo. Enviamos Timóteo, um jovem, nosso irmão e servo no Evangelho de Cristo. Servo.
Se você começar a ler as cartas de Paulo, lá no início ele vai começar falando de quê? Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Deus está à procura de verdadeiros servos. Porque dentro da igreja existem os verdadeiros não servos também. Assim como existem servos, existem também os não servos. E que esses dons, que possamos exercer aquilo que Deus confiou nas nossas mãos como casa. Como disse Paulo a Timóteo, para fortalecer vocês na fé, exortá-los na missão, a não se deixarem abalar por essas aflições. Então, filhos, todos nós somos filhos, exerçam os dons que o Senhor deu a vocês. Ele investiu muito em vocês para que vocês possam dar o maior lucro. E quando eu me refiro lucro, é aquilo que o Senhor confiou a mim e a vocês, e que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, uma fé inspirada pelo Espírito Santo. Como diz Paulo em Romanos 1, versículo 11 e 12, quando ele foi visitar e via a carta, ele diz o seguinte: olha, eu desejo ir visitá-los, para que possa transmitir a vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos. E ele continua no versículo 12, do capítulo 1 de Romanos, para que eu seja confortado juntamente convosco com a fé mútua. Isso fala de serviço. Serviço. Isso tem a ver com serviço. Os filhos observam o servir dos pais e o proceder dos pais na igreja. Estão todo instante nos observando. E como é que a igreja entra nesse papel? Eu quero já encerrar. A igreja tem um papel fundamental nisso, de oferecer oportunidades de serviço que unam a família em torno de uma missão e de um propósito maior. Sejamos, pois, irmãos, administradores, bons administradores daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, da moeda da graça de Deus. Como nós lemos em Pedro 4, 10 e 11, e a imagem que nós temos aqui de 1 Pedro 4, 10 e 11, é a imagem de uma casa, com mordomos com diferentes talentos. Então, dentro dessa casa aqui, tem diferentes pessoas com diferentes talentos, as quais o Senhor confiou muitas coisas, os fundos do proprietário para administrar. Então a casa é a igreja, os mordomos são todos vocês, os diversos talentos são os nossos dons variados, os fundos são a graça de Deus e a administração é o exercício dos nossos dons. Então, família, homens, mulheres e filhos, a igreja é o chão para nós exercermos os nossos dons. Mas não só na igreja. A nossa casa é uma embaixada de Cristo. A nossa casa não pode ser um clube privado. Nós somos recipientes da graça. E o nosso dever é compartilhar essa graça com os outros. Ou seja, em todos os lugares, e compartilhar essa mensagem de Cristo. Porque nós temos talentos presentes, orientados por palavras, orientados por ações, como diz lá no versículo 11, se você prega ou se você fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se você serve, então sirva com a força que Deus o provê. Portanto, o dom envolve serviço prático. Aquelas pessoas que dizem que têm um dom, mas não manifestam interesse de servir, eu já fico com o pé atrás. Porque dom envolve serviço. Não tente realizar com suas próprias forças. Filhos, como você tem administrado o dom que vocês receberam do Senhor? Os talentos que Deus confiou a vocês. Sejamos bons administradores para que sirvamos aos outros. Porque nesses tempos de
hedonismo, de egoísmo, onde as pessoas vivem na busca pelo seu bem-estar próprio como o bem supremo da vida, o foco no interesse pessoal sobre qualquer ação, onde famílias vivem isoladas, frágeis, vulneráveis. O Senhor nos chama para uma vida de altruísmo, de serviço e não de egoísmo. O caminho para quebrar o egoísmo é olhar para a cruz de Cristo. É olhar para o que Cristo fez, porque quando nós olhamos para a cruz, não tem egoísmo que fique de pé. O orgulho é quebrado, porque quando nós vemos Cristo sendo moído, transpassado por nossas transgressões, como é que o meu coração orgulhoso vai ficar, irmãos? Eu sou moído pelo que Cristo fez. Então, como diz o hino da harpa, eu quero encerrar dizendo o seguinte: o Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chamando para que vocês sejam bons administradores da graça de Deus. A sua casa é uma embaixada do reino de Deus. Então você tem uma decisão a tomar. Eu quero encerrar, eu quero orar. Esse pessoal aqui Eu quero orar. Fique de pé, irmãos. Orar pelas famílias. Essa decisão de fazer a tua casa como uma embaixada de Cristo é tua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Veja bem, eu não estou te chamando, na verdade, não estou dizendo que você deve aceitar Cristo. Estou dizendo que a sua casa é uma decisão sua de ser uma embaixada do reino de Deus. De que o homem, como líder do serviço, ele olha para todas as suas conquistas e ele vai dizer: foi o Senhor quem me deu. Se foi uma casa, foi o Senhor quem me deu. Se foi um carro, foi o Senhor quem me deu. Se foi um bom emprego, foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem fez. E eu quebro o meu egoísmo de achar que eu conquistei as coisas pelo meu braço, quando eu olho para a cruz de Cristo. As mulheres, como conectoras da vida, elas juntam a família ao redor da mesa e traz novamente a conexão. Mulheres que têm o temor de Cristo, apontam para a beleza de Cristo, exercendo sobre os seus filhos os dons, na verdade, ensinando seus filhos os dons e talentos que Deus confiou nas suas mãos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa decisão é sua, meu irmão. Eu não posso tomar essa decisão de fazer a sua casa uma embaixada, essa decisão é sua. Veja bem, você tem o melhor título que essa terra pode imaginar: sermos embaixadores do reino de Deus. Para que coisa melhor do que essa? Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nessa noite nos fez refletir de que a nossa casa precisa ser em todo tempo um lugar de comunhão, mas também de serviço. Que a nossa casa, a casa de muitos que estão aqui ouvindo essa mensagem, possa refletir naquilo que o Senhor ministrou aos corações, e que a partir de hoje tomem uma decisão, homem, de ser o líder e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, a partir de hoje, vamos servir ao Senhor. Não há espaço aqui para orgulho. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra o nosso orgulho. Quebra toda aquela satisfação em achar que tudo vem de nós, mas que tudo provém do Senhor. Quebra o nosso orgulho de nos acharmos superiores a outros, mas de olharmos para os outros como irmãos, como aqueles que estão ao nosso lado, e fazer da nossa casa um lugar de comunhão para outras pessoas, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, ministre aos nossos corações. E cada homem, cada mulher, cada filho tem uma decisão a tomar.
de que a nossa casa, a partir de hoje, vai ser uma embaixada do reino de Deus. E essa embaixada, ela vai propagar o evangelho por onde ela passar. Que o lugar da mesa não é um lugar mais de discussões, de brigas, mas é um lugar de comunhão e que reflete a Cristo, a beleza de Cristo. Mulheres que exaltam a Cristo, a beleza e o temor de Cristo em seus corações. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Para que sejamos fiéis, bons administradores daquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Porque o que o Senhor requererá de nós será fidelidade. O Senhor perguntará ao homem: você foi fiel? O Senhor perguntará à mulher: você foi fiel? Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o muito te colocarei. Use os dons que Deus deu a vocês para servir a outros, não para realização pessoal, mas para que a glória de Cristo seja vista através das nossas casas, para que os nossos familiares possam olhar para a nossa casa e dizer: aquela casa reflete a Cristo. Aquele homem é um homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele filho reflete a Cristo. E como é que eu faço isso? Olhando para Jesus. Aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Então eu faço esse desafio para vocês nessa noite. Você tem essa decisão a tomar. E essa decisão cabe a você. Você poderá dizer naquele dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou então você continuará dizendo: não, nós vamos servir a outros deuses. Eu estou sendo bem direto aqui, sem arrudeios. A quem vocês vão servir? Servirão ao Deus dos vossos pais? Ou servirão ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? A quem vocês vão servir? Essa decisão cabe a vocês. Eu agradeço a oportunidade dessa noite em nome de Jesus. Amém.